Eu gostaria de apresentar a vocês o Fernando Nogueira César, que é um gerente das áreas de IoT e de clientes OEM da Dell na América Latina, responsável por estratégias conjuntas da empresa, com desenvolvedores de software, ISVs, e provedores de soluções verticais como telecomunicações, finanças, saúde e automação industrial. O Fernando é formado pela Politécnica em Engenharia Elétrica e possui um MBA em Marketing pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação. A sua experiência é muito grande desde o tempo da privatização das telecomunicações. Na época, ele coordenou projetos pela Nortel Networks, nos anos 90. Depois, encaminhou 5 pedidos de patentes relacionados com tecnologia de Unified Communications, no período em que trabalhou na Siemens, dos Estados Unidos, em meados dos anos 2000, e atuou também em empresas como a AT&T e Microsoft, e desde 2011 desenvolve e suporta em nossa região estratégias de soluções Dell para temas como Internet das Coisas, IoT, e virtualização de funções de rede e telecomunicações, NFV. Eu gostaria de apresentar agora realmente um pouco sobre a palestra do Fernando Nogueira César, que vai descrever o papel das operadoras, além do transporte de dados, como uma visão não só pessoal, mas também como uma visão da Dell. É isto que interessa para nós entender, não só esse primeiro momento da conceituação, mas os demais aspectos, de maneira a colocar realmente toda essa questão da IoT no mundo da economia e dos negócios. Passamos, então, a ouvir e a assistir à apresentação de Fernando Nogueira César. Obrigado, Etevaldo, obrigado a todos os registrados e aqueles que estão nos assistindo agora no IoT Brasil Summit 2017. Eu sou Fernando Nogueira César, como o Etevaldo já me apresentou, sou responsável pela área de IoT na América Latina para a Dell EMC, e vamos falar agora um pouco do papel das operadoras além do transporte de dados. A gente ficou bastante feliz em ver que essas apresentações de hoje estão bem orgânicas entre si. Já foi falado pelo Tude sobre os elementos de um projeto IoT. A gente vai falar um pouco mais sobre as oportunidades para as operadoras, além do simples transporte de dados, e o nosso colega, o Takeshi, da Vivo, vai falar logo mais sobre as ofertas de valor agregado da Vivo para a IoT. Fora as outras palestras do dia, então está bem orgânico. Vamos lá. O que é a internet hoje? A gente está no slide número 2, mostrando que a internet hoje é uma rede de conteúdo. Agora, este conteúdo é criado por pessoas, ele é direcionado para ser consumido por pessoas e é a respeito de pessoas. Pensem bem, tudo que você vê na internet, em termos de texto, em termos de voz, em termos de música, vídeo, foi criado por uma pessoa, a grande maioria. Tem pouco dado hoje ainda de máquina visível na internet. Tá? São textos, fotos, vídeos, todos criados por pessoas. Então é uma internet de pessoas. E agora no próximo slide aqui, o 3, a gente está falando um pouco de como que vai ser a internet daqui para frente. Não vai ser apenas uma internet de pessoas, vai ser também uma internet das coisas, ou seja, as coisas, os objetos físicos ao redor de nós vão estar conectados na internet, injetando dados e consumindo dados também. Aqui no nosso próximo slide, slide 4, a gente está falando o quê? Que os objetos na nossa volta vão poder compartilhar o seu status e as suas experiências com outros objetos e conosco, seres humanos. Então, implementar a IoT, implementar a internet das coisas, simplesmente é dar uma voz digital para as coisas. Né? As coisas vão deixar de ser mudas, elas vão começar a falar sobre si. É uma cadeira dizendo que ela está ocupada ou não, é um semáforo dizendo se ele está queimado ou não, é uma árvore dizendo se ela tem risco de queda ou não, ou mesmo uma máquina num ambiente industrial e tudo mais que você possa pensar, tá? Agora, no próximo slide, o slide 5, a gente está comparando o que acontece hoje com o ser humano e o que vai passar a acontecer com a internet das coisas. Muito bem. Os seres humanos interagem com o mundo à volta deles. Através do quê? Dos sentidos, dos 5 sentidos.
Então, são os sensores do ser humano, estão na audição, no paladar, no olfato, no tato e na visão, basicamente. E o ser humano não apenas sente o mundo à sua volta, mas também atua de volta no mundo, através dos seus atuadores. Quais são os atuadores? Os músculos. E não se esqueçam, o aparelho fonador, a nossa voz, também é formada por músculos. Então, nós sentimos o mundo à nossa volta e atuamos o mundo de volta. Esses são os seres humanos. E as coisas? As coisas vão ser dotadas de sensores. É isso que nós estamos fazendo, dotando as coisas de sensores. E não apenas sensores como um ponteiro. O hidrômetro na sua casa é um sensor. Ele mede o fluxo de água entrando na sua casa. Mas ele não está conectado a nada. Se alguém quiser saber quanto que é o fluxo de água, quanto é o consumo de água, por exemplo, o leitorista da distribuidora de água, ele tem que ir lá e dar uma olhada. Nós estamos colocando sensores nas coisas e conectando esses sensores às redes de dados, dando o endereço IP, Internet Protocol. Estamos dando o endereço IP e conectando esses sensores que estão ligados às coisas ao resto todo da internet. Isso é a internet das coisas. E permitindo a comunicação desses dados. Esses dados, quando forem armazenados e analisados, vão permitir tomadas de decisão inteligente. Então é por isso que nós falamos que a internet das coisas está associada a smart cities, smart insurance, smart manufacturing, é tudo smart alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos sensoriando e nós estamos também avaliando. Agora, no próximo slide, a gente fala justamente disso, esse slide 6. Para que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos dotando as coisas de sensores e atuadores? Para que, assim como o ser humano, os objetos se tornem sensíveis ao ambiente ao redor deles. Não só sensíveis, mas capazes de analisar esse ambiente e tomar decisões inteligentes. É claro, tem gente que vai se preocupar com privacidade, com hackeamento, e logo vai vir à mente das pessoas alguns filmes de ficção científica, como Skynet no Exterminador do Futuro. É claro que tem controles, é claro que tem jeitos e formas de se evitar isso, mas o ganho é muito grande. O ganho é muito grande em dotar as coisas de sensores e dotar os sistemas de capacidade de análise desses dados, desses sensores. Porque pensem bem, não adianta nada você dar numa voz digital as coisas se não tiver quem for ouvir essa voz, tá bem? E quem vai ouvir? É um cérebro eletrônico, é um data center, é um sistema de Big Data e Analytics, que vai ouvir esses dados, capturar esses dados, armazená-los numa estrutura de Big Data para fazer os processos naturais de Analytics, de análise. Para quê? Para tomada de decisões. Isso é extremamente importante. Se um projeto de IoT não tiver etapa de análise, ele não pode ser chamado de um projeto de IoT. É um projeto de telemetria, apenas isso. Você está mensurando remotamente dados, mas não está analisando. Internet das coisas compreende a análise dos dados e tomadas de decisão. Muito bem. Quais são os tipos básicos de análise, ou os tipos mais importantes de análise que vocês vão encontrar num projeto de internet das coisas? Aliás, vocês devem procurar esse tipo de análise, e se não estiverem na fase de projeto, eles têm que ser enriquecidos com isso. Você vai ter análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. O que seriam? Descritiva é a primeira etapa, mesmo sendo bastante complexa, é a mais simples das três. A análise descritiva, como o próprio nome diz, descreve o que está acontecendo hoje. Através do quê? Da descoberta de padrões de comportamento e correlação entre esses padrões. Olha, eu noto que sempre há um aumento de acidentes nesse trecho da rodovia nas sextas-feiras no final do dia. E eu noto também que quando coincide de ter um tempo mais úmido, também acontece isso. São dois padrões e eles estão interrelacionados. Então isso quer descobrir padrões e descobrir interrelações. Vale para uma rodovia, vale para uma indústria, vale para uma seguradora.
Muito bem, a próxima nível de análise é a análise preditiva. Com base nos padrões e nas correlações já descobertas, a análise preditiva é capaz de predizer o que vai acontecer no futuro, caso não se altere os parâmetros e os padrões. Tá? Muito útil, por exemplo, num projeto de manutenção preventiva. Tá? E a próxima etapa? A próxima etapa é a análise denominada prescritiva, onde ela vai prescrever procedimentos melhores, mais eficientes, mais inteligentes. Como que os sistemas de Big Data e Analytics conseguem fazer isso? Através de metodologias de aprendizado de máquina, Machine Learning, inteligência artificial. Esses métodos permitem que os sistemas façam simulações, como no jogo de xadrez. O jogador de xadrez verifica mentalmente as várias opções das jogadas à frente, simula mentalmente as várias jogadas e o que aconteceria de bom ou de ruim. Os sistemas de machine learning, inteligência artificial, conseguem fazer isso com os dados obtidos de internet das coisas. E com essas mudanças de parâmetros e as simulações, conseguem indicar para o usuário ou para os tomadores de decisão humanos qual é o melhor caminho a tomar. Assim você fecha o ciclo de internet das coisas. Assim você gera valor. Tá? E as verticais onde isso pode ser aplicada. No slide 8 a gente está falando alguns exemplos, como manutenção industrial preventiva, logística de cadeia fria, muito importante nos dias de hoje, a gente sabe, em questão das carnes, por exemplo, gestão de redes de distribuição de energia elétrica, uso e consumo de energia elétrica, agricultura de precisão, seguros, que a gente estava mencionando, seguros baseados em uso, e não mais apenas em perfil do usuário. Tá? Então essas são algumas das aplicações. E se a gente avançar para o slide 9, o que a gente está mostrando? Que esse fechamento do ciclo, desde a captura de dados, transporte, que hoje é o caminho mais natural para as operadoras, mas não o único. Então captura, transporte, armazenamento e análise, com geração de sugestões de melhoria, isso fecha o ciclo de internet das coisas. Esse é o conjunto, esse é o valor de internet das coisas. Então, nas bases de um plano de negócios, de um projeto de internet das coisas, é necessário ter um desses 4 elementos, ou idealmente os 4 elementos que a gente está mostrando nesse slide 9. Ou você tem que demonstrar que aquele projeto vai gerar maior eficiência operacional, com menos perdas, por exemplo, ou vai gerar uma melhor experiência dos usuários, né? Ou ele vai mitigar riscos e aumentar a segurança, ou ele vai gerar novas fontes de receita. Então, esses são os 4 elementos mais comuns que você vai buscar quando implementar um projeto de internet das coisas. E muito importante, apenas coletar dados, transportá-los e exibir num painel, num dashboard, não sustenta um plano de negócios a longo prazo. É preciso incluir a parte de analytics, a parte de análise dos dados, para poder gerar valores. Muito bem, agora no slide 10, a gente fala dos macroblocos de um serviço de IoT. Qualquer projeto de IoT, da mesma forma como qualquer projeto de IoT vai ter que gerar algum daquelas categorias de valor, qualquer projeto de IoT vai conter esses 3 macroblocos. É fácil lembrar, são 3 letras A. É aquisição, agregação e análise. Aquisição de dados através dos sensores conectados às coisas físicas, aquisição. Depois você vai transportar imediatamente? Não, as melhores práticas, as melhores arquiteturas mostram que é importante você fazer uma agregação desses dados antes de transmiti-lo. Porque se cada sensor tivesse que se comunicar diretamente com o data center, não haveria a possibilidade. E haveria muito consumo de banda, muito gasto de recursos com armazenamento. Então você faz uma pré-análise e uma agregação, e isso é feito na borda. E depois você faz a análise, propriamente dito, no data center, seja ele data center privado ou público.
Esses são os elementos básicos. E envolvendo tudo isso tem segurança, gerenciamento, né, e analítica distribuído. Se a gente for para o slide 11, a gente vai ver uma captura de tela de um site que eu gosto bastante, é o Telecom Circle. Está embaixo a referência para vocês se quiserem visitar. E ele faz uma divisão semelhante à anterior, né, com um pouco mais de granularidade, mostrando que não tem um player, um fornecedor, uma operadora, um prestador de serviço único que vai implementar tudo isso. Então a gente tem a cadeia de valor, desde os módulos inteligentes, que são basicamente os sensores e o que está agregado a eles, os objetos inteligentes, a parte de conectividade, né, as plataformas de IoT, as customizações de software, as aplicações e finalmente o cliente. Então, qual a conclusão que a gente tira? IoT é um esporte de grupo, como um vôlei, como um futebol. E não é um esporte individual como tiro ao alvo. Né? Não é um sozinho concorrendo contra todos os outros. É um grupo que se junta e se coordena para prestar um serviço e agregar um valor. Se a gente passar para o próximo slide, o 12, a gente vai pegar o mesmo conceito da divisão do slide anterior, isso aqui é um crédito para um colaborador bem interessante, que vale a pena seguir no LinkedIn, o Mohit Agraval. Ele é um estudioso da área de IoT e é muito interessante essa análise que ele fez da distribuição de valor de um projeto IoT ao longo dessa cadeia de valor, ao longo dos players, né? Então vocês notem que os fabricantes de hardware, né, e dos dispositivos que ficam no campo têm uma grande participação, mas em termos de valor não é tão alta, é de 5 a 10%. E a transmissão de dados das operadoras é coisa de 15%. A maior parte do valor está nos fornecedores da plataforma, e a plataforma é quem vai agregar os dados vindos do campo, vai prover a estrutura de Big Data e o Analytics. E depois tem os softwares verticais, a customização desses softwares e a integração entre todos os elementos. Se a gente passar para o próximo slide 3, a gente chega talvez no slide principal dessa apresentação, que é justamente a pergunta: quem que vai dominar essa cadeia de valor? E qual que é o caminho para as operadoras dentro disso, dentro dessa conjuntura? Como a gente falou, a IoT é um esporte de grupo, não vai haver um jogador que vai disputar ou vencer esse jogo sozinho, não há. Né? É claro, naturalmente, cabe às operadoras serem relevantes no transporte de dados. Ela já vem fazendo isso com as soluções de machine to machine, há vários anos, na verdade. Mas há mais. E vai caber às operadoras decidirem se elas desejam evitar a comoditização do serviço de telecom, né? E que a tendência a diminuir de valor, né? É um jogo só de ARPU e de evitar o churn dos assinantes, que é uma luta inglória, a gente sabe, ou se elas preferem decidir jogar também em outras posições dessa cadeia de valor. Né? Eu vou entrar nesse time com um jogador só? Não, eu posso entrar com mais de um jogador. Eu tenho o jogador que faz a transmissão de dados, eu sou um operador, eu vou ocupar duas posições nesse time. A posição do jogador, e também a posição da plataforma, e quem sabe a posição das aplicações. Então essa é a ideia de aumentar o valor, aumentar a participação, aumentar os membros da operadora dentro do time que vai fornecer uma solução. Mas é essencial a parceria. Como num time de futebol, se não houver parceria entre os jogadores, harmonia e até humildade, eu diria, entre os jogadores, para cada um assumir seu papel e fazer muito bem, não vai sair um jogo bonito. A gente sabe disso. Né? Muito bem, passando para o próximo slide, onde que a Dell EMC entra nesse jogo e como que ela pode ajudar? Esse daqui é um exemplo. Vejam só, isto é um computador. Apesar de não parecer, aqui no slide 14, a gente está mostrando ali o nosso Gateway 5000 com seus modos auxiliares. O Gateway em si é só a parte central, tem 2 modos auxiliares. Apesar de não parecer mais um equipamento industrial, isso é um computador.
só que é um computador feito para ir para o campo, feito para aguentar o ambiente hostil, ou de um quiosque na praia, ou de uma indústria, né, de uma acearia, por exemplo. E o que ele diferencia de um computador? Além da resistência física, as interfaces. Ele tem as interfaces prontas para os sensores que comumente você vai encontrar no campo. Então tem RS-232, 485, CAN bus, para a parte de logística, né? CAN bus é o bus de comunicação que tem dentro de caminhões e carros e máquinas agrícolas também, né? Só que ele é um dispositivo de TI, gerenciável, controlável, seguro e que vai rodar aplicações de pré-análise, de Analytics, é uma versão reduzida do Analytics e do Big Data que tem lá no data center, você vai ter uma cópia nesse dispositivo, num dispositivo como esse que vocês estão vendo. Se vocês passarem para o próximo slide, o 15, né, a gente vai ver um exemplo bem simples que foi feito na fábrica da Dell, em Hortolândia, aqui no interior. Na parte de análise, a parte de análise de controle de qualidade no final da linha de produção. Antes tínhamos que seguir simplesmente 5% de unidades deviam ser auditadas, né? Só que não se avaliava qual era ali, se o produto era um produto novo, é um produto estabelecido, se é um produto que estava dando retorno e falhas no campo ou não, e foi colocado um gateway simplesmente para. E qual é o sensor? Uma câmera lendo o código de barras do equipamento, passando pela linha no final da produção, um PLC para interconectar ambos, o gateway, esse sim, com o código dentro dele, analisando a máquina que estava passando e o banco de dados da produção da Dell. E tomando uma decisão inteligente em tempo real, se aquela máquina poderia ser despachada para os caminhões ou ela deveria passar no controle de qualidade, auditoria de logística, né? E foi feito isso e apresentou um ganho, só isso apresentou um ganho de 20% na produtividade desse pedaço do nosso processo. Simplesmente colocando inteligência na ponta. É um exemplo bem simples, mas que funcionou muito bem e que mostra o potencial que a gente tem daí para frente. Tá? Muito bem, aqui no slide 16 a gente coloca um pouco de nomes, né? A Dell está entrando no jogo de IoT com quais jogadores? Atuando em quais posições? Então, nós temos os PCs que vão poder ser embutidos dentro de máquinas, né? Que são os nossos Embedded PCs, né? O Embedded Box 3000 e 5000. Nós temos também os gateways, que servem para a agregação desses dados, antes do envio para a nuvem privada ou para a nuvem pública. E lá na nuvem, né, nós temos os appliances e todo o equipamento de data center também, ou seja, servidores, storage, networking. Né? E nós temos ofertas também de infraestrutura de software e serviços para apoiar os desenvolvedores de software e serviços, né? Como Pivotal. Quem trabalha com aplicações nativas em nuvem já ouviu falar do Pivotal. O Pivotal é uma empresa da constelação de empresas Dell e EMC, após a aquisição da EMC pela Dell. Né? E a parte de segurança e gerenciamento, RSA de segurança, é Dell EMC. VMware, muita gente esquece, mas VMware é uma empresa EMC e agora é uma empresa Dell. Né? E temos ofertas de segurança também. E temos uma constelação de parceiros, os quais já homologaram os nossos equipamentos como parte da solução deles, como GE, SAP, a OSIsoft e por aí vai. E, além de tudo isso, claro, o suporte global, local no Brasil, com a mesma qualidade, a mesma rapidez de um suporte de um servidor ou de um desktop Dell, mas as facilidades de entrega, instalação e financiamento. E a indústria tem percebido isso. Nós estamos jogando no campo com um jogador de hardware, mas é o melhor possível. Aqui no slide 17 a gente está mostrando alguns dos exemplos dos prêmios que a gente vem ganhando, né? E também o reconhecimento dos nossos parceiros, como a Microsoft, a IBM, a GE, com Predix, SAP, HANA, OSIsoft, que eu já mencionei, fora os analistas de mercado. Então, isso tudo mostra que a gente tem bastante coisa para oferecer.
que é muito interessante. E com isso, eu devolvo para o Etevaldo e o pessoal da organização e agradeço, deixando aí no último slide um site para que vocês possam visitar, né, o dell.com/IoT. Deixo também meu endereço, mas aviso que todos aqueles que quiserem fazer perguntas sobre essa apresentação, no próprio site do IoT Brasil Summit 2017, tem um espaço, você é registrado, pode entrar lá e deixar essa pergunta. Fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Eu volto, então, após a apresentação do Fernando, para destacar alguns aspectos que eu acho relevantes. Primeiro, sobre o papel das operadoras, além do transporte de dados. É muito importante essa conceituação, em primeiro lugar, de que a internet das coisas é, na realidade, um esporte de grupo ou conjunto, ou seja, ela corresponde a uma fusão ou uma convergência de meios, de tecnologias e de áreas que são muito diferentes daquelas tecnologias isoladas que ele compararia, por exemplo, aos esportes individuais. É muito importante também, do que ele destacou, esses três aspectos do analytics, ou a chave da inteligência da internet das coisas, como análise descritiva, análise preditiva e prescritiva. São três momentos muito importantes nessa conceituação. Também a parte de negócios e também os macroblocos, a cadeia de valores, tudo que vai realmente criar esse mundo que é de uma complexidade grande, né, e que realmente vai revolucionar esse mundo pelo número de objetos conectados e que vai explodir nos próximos anos. Eu acho fundamental que estão aqui a visão de um especialista, com o enriquecimento também da visão da Dell, para que a gente possa entender melhor um assunto tão importante como esse focalizado pelo Fernando César nesta palestra. Eu gostaria de, num lembrete final, dizer que as palestras vão permanecer aqui nesse site durante 12 meses e que poderão ser postadas perguntas de todos os nossos internautas que o Fernando César vai responder oportunamente.